Vocês já ouviram falar em... Vocês já ouviram falar em Merdal Pereira? Hã? Não conhecem? Como que vocês não conhecem? Este homem que já recebeu prêmios em todos os lugares, prêmios dados pelos patrões dele para ele, para poder fazer o currículo dele, dado que ele não é formado em nada. Ele é um jornalista que não conseguiu se formar em direito, né? Ele fugiu da escola, então ele não tinha currículo. Mas ele cumpria as funções de lacaio do Roberto Marinho, das organizações Globo. Então, a Rede Globo foi dando prêmios para ele poder fazer currículo, até enfiar ele na Academia Brasileira de Letras. Merdal Pereira. O mais interessante é que as pessoas pensam que ele é advogado ou jornalista. Ele não é nada. Ele é uma espécie de batráquio mental. Porque não é possível, gente. A pessoa pode ser o lacaio que for do mercado, dos patrões, seja lá o que for. Mas não é possível a pessoa querer utilizar o cérebro quando ela não tem este aparato. Não tem. Todos os exames médicos feitos no Merdal Pereira indicam que ele não possui massa encefálica. E eu provo. Tá aqui, ó. Eu vou provar para vocês o que eu tô falando, não tô brincando não, aqui, ó. Ó. Corte drástico de gastos seria a solução. Solução para quê? Aí vem uma outra frase. A única maneira de estancar isso o quê? Ele não fala, é uma frase solta. É o governo fazer um corte real, o que não vai acontecer. É uma situação complicada, porque estão exigindo do governo o que ele não quer dar. E aí o artigo é repetindo essa frase, 2 ou 3 parágrafos repetindo isso. Agora, me diz uma coisa, eu tô, sabe, eu fico pensando assim, olhando, eu falo, esse pessoal, eles são ideológicos, eles são imbecis, ou eles acham que nós somos os imbecis e que temos que escutar isso? Escrevem num jornal, o sujeito compra o jornal, eu que recebo isso aqui para ler como sendo jornal. Isso aqui é um vômito ideológico, mas o problema não é ser ideológico, o problema é ser burro. Vejam, gente, eu acho que ele está falando, né, porque ele falou isso, eu não sei o que é isso. O que ele está falando com isso? Estancar isso. Então vamos aqui, né? Na prática, o governo gasta mais do que arrecada e tem que aumentar impostos para cobrir o rombo e não consegue. Gente, que rombo? Onde está o rombo? Que rombo é esse que eles falam que tem que parar de gastar? Ah, sim, ele não fala aqui. Ele não fala. Não fala não aqui, ó. Cortar gastos. O Congresso também não está interessado em cortar. O pacote do governo já saiu fraco. O governo coloca dólar no mercado e os investidores, não são aplicadores, são investidores para ele, né? Compram e mandam para o exterior. A única maneira de estancar isso é o governo fazer um corte real, abrupto. Ah, ele está preocupado com a alta do dólar. Está preocupado com a alta do dólar.
É como se o mercado... Muito interessante isso aí, gente, porque é uma coisa tão tola, né? Tão tola. Quer dizer, o governo não mexeu nada na sua estrutura. E o dólar baixou de ontem para hoje. Por quê? Completamente psicológico, através de 2 entrevistas de gente do Banco Central, o Galípolo e o Roberto Campos. Falou, não. Aí o mercado recuperou a confiança. Que é isso? Mas não aconteceu nada. Foram 2 entrevistas. Em outras palavras, o mercado é um elemento de jogo psicológico e que sobe e desce exatamente para os grandes aplicadores ganharem, porque eles têm informações não só privilegiadas, como eles têm os computadores mais rápidos. Então eles fazem operações mais rápidas. Só isso. Isso aí desde quando o mundo é mundo, né? Quando inaugurou o telégrafo, as pessoas que passaram a ter condições de acessar o telégrafo mais rápido sabiam colocar boatos e não boatos e sabiam as tendências da bolsa lá em Londres. Agora já não é nem mais isso. Agora toda aplicação não é feita por pessoas, é feita por máquina. Então quando você fala o mercado está nervoso e as máquinas ficaram nervosas, feito por máquina. A única coisa é, vamos tudo para este ativo, agora não vamos mais, vamos tudo para este. Só que neste vamos todos para este, as pessoas que estão falando isso e que são os agentes aplicadores maiores, eles já foram. Eles já foram primeiro, compraram na baixa e depois eles fazem subir dizendo, ó, o governo vai, não vai, os títulos do governo não vão valer muito, é melhor ir para o dólar, mas eles já foram. É assim que funciona. É por isso que tem esse sobe e desce. E é por isso que só os grandes aplicadores se tornam maiores aplicadores. E é por isso que os pequenos aplicadores, uma classe média que teve os seus pais como industriais, venderam as suas indústrias, transformaram elas em sociedades anônimas, pegaram esse dinheiro e foram também virar aplicadores, o que fez a desindustrialização brasileira. Isso é o grosso da explicação, né? Mas o problema não é explicar, porque a gente já explicou 1000 vezes. O problema é saber como que o Merdal Pereira continua merdalhando, né? Enmerdalhado, ele tem um monte de medalhas da academia. Porque no raciocínio que eles fazem, a questão toda não é pagar os juros da dívida. Não é esse que é o rombo. O rombo é dos gastos do governo. Só que os gastos do governo, todas as vezes que eles apresentam, eles tiram o pagamento dos juros da dívida. Não sei se vocês viram, mas quando essas pessoas apresentam o que é gasto do governo, elas põem a máquina pública. A máquina pública. Elas não põem o fato de que corre juros sobre juros na dívida. A dívida pública, ou seja, os títulos que os grandes aplicadores compraram do governo. Não põe. Agora, como é que é essa solução do governo, né, gastar menos? Por que o governo não gasta menos justamente com os juros? Por que ele simplesmente fala, não, estamos gastando muito? Qual é a parte do orçamento que mais vai? O pagamento de juros. Então, a gente não vai pagar mais esse tanto de juros. Ou seja, a tal taxa Selic, essa invenção maluca de taxa Selic, ela não vai mais crescer. Aí as pessoas dizem, mas aí sabe o que acontece? Os investidores vão todos para o dólar. E aí
Todos os preços sobem porque a nossa economia depende do dólar. Bom, então o segredo está em fazer com que a economia não dependa tanto do dólar. E como é que ela pode depender do dólar e não se sair bem se nós exportamos, muita coisa que nós exportamos é em dólar? O Brasil tem uma manufatura, né, que vai indo mal, mas o Brasil tem petróleo e tem o agro, e nós exportamos isso em dólar. Então tem uma contrapartida aí. Como é que pode um país que exporta tanto petróleo não conseguir ter um fundo, ter um fundo desta companhia para interferir na hora que precisa no mercado? Bem, o problema é que com esse raciocínio do Merdal aparece uma equação que ela é tola. Qual? O governo vai parar, vai cortar despesas. Só que qual é o investimento público no Brasil? O Brasil faz um investimento, o Brasil gasta como se o investimento público no Brasil e o investimento privado estão a menos de 17% do PIB. Então, ele gasta onde? Se o Estado faz um investimento e as companhias privadas fazem um investimento, e isso é pouco perto dos outros países e perto do nosso PIB, só 17%, qual é o gasto do governo? O gasto do governo é os juros da dívida. Esse que é o gasto. Então o problema deles é o seguinte, né? A questão toda é: nós vamos para o dólar, vamos ganhar no dólar, depois de uns tempos, quando este mercado estiver saturado, a gente vai voltar com o rabinho entre as pernas para comprar títulos do governo brasileiro, porque ninguém paga esse juro tão alto em lugar nenhum. Então, se os aplicadores, eles têm um poder de pressão que não é infinito. Eles têm um poder de mexer com o governo brasileiro que não é infinito. Eles podem querer explicar para o governo: olha, agora o ativo melhor é o dólar, porque vocês não querem parar de gastar, não parando de gastar, vocês ameaçam a nós que temos títulos no governo. Porque pode ser que vocês inventem, de ficar gastando com Bolsa Família, com educação, com saúde, e não vão gastar com os juros da nossa dívida, os nossos títulos. Então a gente vai para o dólar. Só que isso não é infinito. Por quê? Porque o dólar está subindo hoje no mundo todo, mas daqui a pouco ele pode cair, depende de vários fatores. E o Brasil tem um atrativo para tirar as pessoas do dólar. Qual? É que a nossa taxa de juros é tão alta que ela baixando 0,25, já dá um efeito enorme na economia. As pessoas passam a investir nas empresas. No entanto, continua sendo atrativo para o mundo todo porque ninguém paga esta taxa. Nós chegamos numa posição alvissareira. A nossa taxa é tão alta que a gente pode se dar o luxo de bater de frente com o mercado e dizer: vai pro dólar, encarece a economia. Até quando vocês vão? Primeiro que nós vamos pôr dólar na praça. Nós vamos pôr dólar na praça. Segundo que o dólar pode ser que daqui a pouco baixe no mundo todo e vocês percam dinheiro. Terceiro é que a dívida pública brasileira,
é a dívida pública de um Estado que tem arrecadação, que está com taxa de desemprego baixa, portanto vai arrecadar, mesmo que arrecade só da classe média e dos pobres. E portanto, este mercado que vocês querem que pague vocês, vai pagar, porque a gente pode baixar um tantinho dos juros, que ainda fica sendo o maior juro do mundo. Vocês vão voltar. Vocês vão ter que voltar. Não tem aplicação, não. Não tem lugar melhor, não. Você pode dizer, bom, mas até acontecer isso, eles podem ficar no dólar um tempo suficiente para dar um efeito político de desgosto com o governo. Isso pode. Isso pode. Mas aí, né, aí entra um outro elemento. É que a política, a política que tem que ser feita por outros setores. A política social, ela pode se contrapor à alta dos preços de dólar. Uma política de reforma agrária e do pequeno produtor pode se contrapor à alta dos preços do dólar. Uma política de aquecimento da economia em favor da manufatura pode colocar pequenas empresas agindo, e com o desemprego caindo como está, né, você sempre tem a chance de gente comprar. A própria isenção do imposto de renda vai isentar quem ganha até 5 mil, sobra dinheiro para o cara comprar um liquidificador. O liquidificador não é importado. Ele é manufatura aqui. Então tem uma série de elementos da política brasileira com folga para reagir. Basta não ter medo. Agora, se ficar com medo, dizendo, não, vamos perder a eleição, o dólar, Ave Maria, o povo está descontente, aí cede a pressão. Mas não precisa ter esse medo. E o medo é provocado exatamente por artigos do próprio Merdal. Porque se você vai ver o Lula, ele saiu do hospital e os caras falaram do dólar e falou, o problema do Brasil não é o dólar, o problema do Brasil são os juros altos. Ele voltou a afirmar aquilo que a gente sabe. Ele podia ter dito, o problema do Brasil é a dívida, né? Mas o Lula não vai ser tão radical, porque aí, se ele falar isso, ele teria que chamar uma auditoria da dívida, para saber como é que essa dívida foi feita e por que ela tem esse direito de tantos juros. Ele não vai entrar por esse elemento de radicalidade. Ele vai simplesmente dizer, gente, baixa meio ponto, baixa 1 ponto, baixa 0, né? Baixa um pouquinho só e os investimentos da indústria já reaparecem. E ainda assim vocês vão ganhar muito com a aplicação. Lembrem do meu primeiro governo. Quando não teve déficit, quando vocês aplicadores ganharam bastante, quando vocês do agro ganharam bastante. Lembram? Por que vocês não se lembram desse primeiro governo? Por que vocês insistem em só lembrar do governo da Dilma, quando vocês inventaram o impeachment porque ela aumentou, porque ela baixou, né, os juros? Vocês podiam lembrar dos governos anteriores, não só lembrar deste, mas neste, a arte foi de vocês. O Lula poderia jogar com isso, mas o Lula não vai jogar. Ele não vai cutucar a onça com a vara curta. Ele vai se manter neste patamar de discurso. Gente, precisa controlar esses juros. É ele que faz o rombo. É ele que impede o aquecimento. É ele que impede tudo. Merdal Pereira. As pessoas não conseguiam entender as coisas tão simples, né? Quer dizer, o Merdal Pereira ele fugiu da escola. Então ele não sabe que a ideia de um país onde o Estado não gasta precisa vir acoplado a uma história onde o Estado não teve grande papel.
ou teve um papel secundário. Não é a nossa história. Nossa história é de um Brasil colônia, depois um Brasil império, um Brasil onde sempre o aparato estatal puxou a economia, puxou o desenvolvimento social, e na era Vargas foi assim. Isto não se apaga. Chega um cara, né, e fala assim, olha, chega de Estado no Brasil, tá? Nós temos que contar com a iniciativa da população, através de grandes empresários e através da organização do povo. Isso não se faz do dia para a noite. Você pergunta para qualquer pessoa na rua. Pode perguntar para qualquer um de direita e esquerda, olha, tem um problema ali, tem gente abandonada passando fome. Todas as pessoas respondem a mesma coisa. O Estado, o governo, o Estado deveria fazer alguma coisa por elas. Eles não se colocam como responsáveis porque eles acham que pagam imposto e o Estado é o responsável. Essa tradição é forte no Brasil e ela não é uma ideologia. Ela é a verdade histórica do Brasil. O Brasil precisou de um fortalecimento do Estado para poder fazer a sua própria industrialização. Quando o Estado deixou de atuar, veio a desindustrialização, que é o que nós estamos vivendo. E sem indústria, a nossa educação não melhora. Nós, de novo, meio século de resultados negativos no exame internacional, nos exames internacionais, de novo agora. Passa Paulo Renato, passa Haddad, passa aqueles bandos de tonto Olavete, agora está com esse menino aí do Ceará, e não muda. O MEC não consegue reverter a tendência educacional nossa de má qualidade, é que a escola não se faz necessária para a população, porque é uma população que vive de serviços e do ruralismo. Não tem uma indústria de ponta, punjante, para puxar a necessidade de mais escola. Então, ninguém se interessa. Ninguém se interessa pela educação. Ela não tem mais o apelo que tinha. E aí os resultados vão ser esses aí, né? Não melhora nunca. Não melhora. O sujeito fala assim, por que eu vou fazer uma escola? Vou ganhar o mesmo tanto se eu fizer ou não fizer. Eu posso, né? Não tem mais aquela... Então isso desencadeia um processo dentro do Congresso Nacional que acaba desconsiderando a educação. E aí nunca melhora a qualidade mesmo, pode pôr o dinheiro que for, já está numa, né? O Brasil precisa de educação para melhorar a qualidade de mão de obra. Precisa ter a indústria crescendo para poder melhorar a qualidade da mão de obra. Por que vai fazer uma mão de obra se não tem indústria crescendo, não tem emprego? Então a industrialização o fato do Brasil ir mal em educação está ligado ao nosso processo de desindustrialização, gente. Começa a virar uma bola de neve, começa a virar um círculo vicioso isso. Mas fundamentalmente, gente, o importante é vocês, né, comprarem chicotes e quando encontrar o Merdal Pereira, lombo no bumbum dele. Não façam isso. Eu retiro o que eu disse. Por quê? Porque segundo o Bolsonaro, o Merdal, né, adora um chicote no bumbum. Daqui a pouco a gente volta.